Olá, este é um vídeo muito importante para mim, porque eu vou falar sobre a cidade onde eu moro, vou mostrar todo o centro histórico e os principais pontos turísticos desta área. Então, aqui vocês vão ver o Palácio do Rio Branco, o Palácio Tomé de Souza, o elevador Lacerda. Lá embaixo vocês vão ver o Forte de São Marcelo, a área do comércio, aí o elevador Lacerda, que é quem liga a cidade alta à cidade baixa. Então, para quem não conhece Salvador, Salvador é dividida em duas partes, a cidade alta e a cidade baixa. A cidade baixa é uma área assim mais antiga e o crescimento todo de Salvador é na parte da cidade alta. Então, ali no fundo, vocês estão vendo a Baía de Todos os Santos, com o Forte de São Marcelo. Lá do outro lado, nós temos a Ilha de Taparica. Então, esse aí ali que eu estou mostrando agora é o Forte de São Marcelo. E ali, bem aquela casinha branca, é onde se pega a lancha para se ir para a ilha de Taparica, Mar Grande. Esse casarão amarelo aí foi o mercado modelo, certo? E aqui nós temos, está bem distante, lá na ponta a gente vai encontrar a colina, olha, Colina Sagrada. Aí o Forte de São Marcelo, que é um dos cartões postais de Salvador, né? Então, olha, muito lindo. Quem vier a Salvador, não deixe de fazer este passeio pela Baía de Todos os Santos. Então, aí nós estamos na Praça Tomé de Souza, também conhecida como Praça Municipal. É uma praça localizada bem no centro histórico de Salvador, onde existem muitos prédios públicos, como o Palácio Tomé de Souza. Esse daí é o Palácio do Rio Branco. Esse é o Palácio Tomé de Souza. Aquele ali ao lado que nós vimos aparecer na estante é o Palácio do Rio Branco, antiga sede do governo, a Câmara de Vereadores de Salvador, dentre outros. É conhecida por abrigar uma estátua do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, reunindo muitas pessoas. Então, ele ficava, essa estátua de Tomé de Souza, que vai aparecer aí, ele ficava lá na Praça da Sé, e ali, olha, Tomé de Souza. Então, todo mundo sabe, Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? E ele foi o primeiro governador. Então, depois ela veio para ir para esta praça. Em 1826, o Palácio do Governo hospedou o imperador D. Pedro I, a imperatriz Dona Leopoldina e a princesa Dona Maria da Glória, que se tornou rainha de Portugal no mesmo ano. Em 1859, o Palácio do Governo hospedou também o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina. Aí vamos, nesta praça, como eu mostrei nesse instante ali, você vai encontrar o elevador Lacerda. Olha, é nesse local aí que está aparecendo agora, que é o único prédio moderno da região, era a biblioteca pública que foi implodida, né? Então, era um prédio muito bonito e que fazia parte de todo esse acervo cultural. E foi retirado para construir, aí a prefeitura funcionou por algum tempo. Agora, nós vamos ver, assim, aqui, daqui a pouco vai aparecer aí o elevador
Lacerda, né? Antigamente, esse local foi conhecida como a Praça da Parada, onde aconteciam as paradas militares. Então, a Praça Tomé de Souza é considerada o berço da civilização brasileira, pois ela foi a primeira praça de Salvador, onde o primeiro governador, olha aí o elevador Lacerda, escrito ali, Lacerda, que é um cartão postal de Salvador. Então, como eu estava falando, ela foi a primeira praça de Salvador, onde o primeiro governador-geral e do Brasil, colônia, Tomé de Souza, em 1549, reuniu todos os prédios públicos. Com isso, a Praça Tomé de Souza foi o primeiro espaço criado com a finalidade de concentrar os prédios da administração pública, construídos no século XVI, com paredes de taipa, né, cobertas de palha pelo mestre de pedraria Luiz Dias. Daqui o Brasil foi governado por mais de 2 séculos. A Praça Tomé de Souza foi o centro administrativo da Bahia até a maior parte do século XX. Olha o palácio como é muito lindo, tanto por fora quanto por dentro. Aqui ao lado dele, bem aqui, nessa lateral que está aparecendo agora, é a famosa Rua Chile, que em épocas passadas era o local onde as pessoas desfilavam, as pessoas importantes se encontravam, os homens se encontravam para baterem papo no final da tarde. Tinham casas famosas, dentre elas as duas Américas, a Silope, né? Então, e tem esse nome porque as tropas chilenas desfilaram nesta rua. Olha, o elevador Lacerda, certo? Então, Tomé de Souza nasceu no norte de Portugal, por volta de 1503. Em novembro de 1548, Tomé de Souza já estava indicado por Dom João III para ser o primeiro governador do Brasil, conforme indica, ó, a Rua Chile aí do lado, conforme indica a carta enviada a Caramuru. Em 17 de dezembro de 1548, Tomé de Souza recebeu de D. João III o regimento em que se definia as normas pelas quais o Brasil seria governado. Ele partiu para a Bahia em 1º de fevereiro de 1549. Depois eu vou falar um pouco sobre essa rua aí, deixando a mulher e a filha em Portugal. Sabe-se também que Tomé de Souza tinha 2 filhos bastardos, Garcia de Souza e Francisco de Souza, ambos mortos na Índia. Sua expedição chegou no Porto da Barra, inclusive eu tenho um vídeo sobre o Porto da Barra, mas não tenho contando a história que eu vou fazer depois, em 29 de março de 1549, que é quando se comemora o aniversário da cidade do Salvador. Muitas festas, muitas comemorações, né? Chegaram também os primeiros jesuítas, titulares da Justiça, da Fazenda e outros cargos burocráticos. Nos meses seguintes, Tomé de Souza construiu a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Em sua competente administração, Tomé de Souza organizou um sistema de defesa, comércio e estabeleceu as bases para o fundamento administrativo do Brasil. Em outubro de 1552, Tomé de Souza viajou
em vistoria pelas capitanias do Brasil. Ele tinha um mandato de 3 anos como governador do Brasil, mas teve que aguardar até 1553 para retornar a Portugal. Somente nesse ano chegou seu substituto, Duarte da Costa. Sua filha Helena casou-se com Diogo Lopes de Lima. Tomé de Souza passou seus anos restantes como conselheiro do rei. Morreu em 28 de janeiro de 1579. Deixou para seus herdeiros suas terras do Brasil, adquiridas após deixar o governo. Representantes da Prefeitura de Salvador encontraram o túmulo do primeiro governador do Brasil em um convento na Vila Franca de Xirra, na Grande Lisboa. Monumento a Tomé de Souza na Praça Tomé de Souza, no centro histórico, de onde ele governou o Brasil até o século XVI. Aí, visto uns prédios do comércio de Salvador. Aquela estátua de Tomé de Souza, que já tem aparecido aí várias vezes, é uma escultura, é uma réplica em bronze da original existente no interior do Palácio do Rio Branco, na mesma praça, do escultor italiano Pasquale de Chirri, cerca de 1900, foi feita mais ou menos em 1919. O Mercado Modelo também, que é outro ponto histórico de Salvador, que fica bem em frente ao elevador Lacerda. Essa estátua de Tomé de Souza, ela foi inaugurada em 1999, na Praça da Sé, pela comemoração dos 450 anos de fundação da cidade do Salvador. Em julho de 2005, ela foi recolocada para este atual local, que é esta Praça Tomé de Souza. No pedestal de granito está uma planta da cidade de Salvador, como era em 1549, o ano da sua inauguração. O monumento tem de altura um total de 4,5 metros e a escultura de Tomé de Souza tem 2,6 metros. O Forte de São Marcelo. Muito lindo esse Forte de São Marcelo. Né? Com o movimento ali, aquelas lanchas que saem daí e vão para a ilha de Taparica, aquela dali mesmo é uma delas. Então, aí é a entrada para o elevador Lacerda. A sede do governo da Bahia continuou no Palácio do Rio Branco até 1979, quando foi transferida para o Centro Administrativo da Bahia. Em seguida, abrigou temporariamente o gabinete do prefeito. Em 1983, o palácio passou para a Bahia Tursa. Em 1986, ele passou a abrigar o Memorial dos Governadores Republicanos na Bahia. Vamos falar um pouco desse elevador Lacerda. Ele é um símbolo da cidade de 2 andares, que é a cidade do Salvador. Aí, a cidade baixa aí, nós temos a Marina, né? Fica perto ali o mercado, aqui, ó, a base, a Marinha. Então, ele é um dos conhecidos cartões postais da Bahia. Apesar de secular, é um conjunto moderno que recebeu várias reformas ao longo dos anos. Foi o primeiro elevador no mundo a servir de transporte público
e o mais alto desse tipo quando foi inaugurado em 8 de dezembro de 1873, na dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Olha, esse símbolo que vocês estão vendo aí é chamada da cruz caída. Essa cruz, ela é em homenagem a uma igreja da Sé, a antiga igreja da Sé, que eu vou falar depois, quando foi demolida. Então, é o símbolo, também é um ponto turístico em Salvador, onde vocês, quando estiverem aí, fica próximo à Praça da Sé, bem ao lado, tem a Praça Municipal, tem a Misericórdia, e aí tem essa, na Praça da Sé, você vai encontrar essa parte aí, e aí são as ruínas da Igreja da Sé. Então, eu estava falando do elevador Lacerda, né? Ele liga a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta, à Praça Cairu, no bairro do Comércio. Possui 2 torres, 4 cabines, 75,5 metros de altura. Tem uma capacidade total para 128 pessoas nas 4 cabines e a viagem dura 22 segundos. Transporta, em média, mais ou menos 750 mil pessoas por mês, funcionando 24 horas por dia. Então, já no início do século XVII, usava-se uma espécie de guindaste para transportar as mercadorias do porto até a cidade alta. Outros elevadores e plano inclinado foram construídos na cidade posteriormente. Então, aí a Misericórdia, o que eu falei, lá no fundo vocês têm a praça Tomé de Souza, e agora nós estamos nos aproximando da Praça da Sé. Tem esse nome, é o elevador Lacerda, porque foi construído pelos irmãos Augusto e Antônio de Lacerda, né? A construção foi iniciada em 1969, sendo 869, sendo um grande desafio de engenharia para a época, né? Foi preciso perfurar túneis em rocha vertical para abrigar a primeira torre, né? Foi inaugurado em 1873. O primeiro nome dele foi Elevador Hidráulico da Conceição da Praia, né? Então, do elevador, ele tem as 2 torres que são ligadas a uma plataforma de 71 metros de vão que passa alto sobre a ladeira da montanha, outro grande desafio de engenharia do século XIX. Eu disse que aquela rua ali, que ligava a praça, onde tem Tomé de Souza e onde tem aqui essa cruz caída, que é a Praça da Sé, é a Rua da Misericórdia, que é uma das ruas mais antigas de Salvador, data do século XVI. Olha, aí eu estou mostrando as ruínas da Igreja da Sé, que foi demolida, né? Então, aí, ó, são as ruínas da igreja. A Sé, o monumento da Cruz Caída. A Sé é um bairro na região central da cidade de Salvador. Seu nome se refere à existência na zona da antiga Sé da Bahia, erguida após 1552 e demolida em 1933. Ela nesta área exatamente onde vocês estão vendo aí essas ruínas, né? Então, foi demolida para a construção de uma passagem de bondes para o terminal da Sé na Praça da Sé. Então, aí essa Praça da Sé, ela não era assim, toda somente para pedestre. Ela era o maior terminal de ônibus, certo? Nesse espaço existe o monumento que eu mostrei para vocês da Cruz Caída, né? Uma obra de Mário Cravo, erguida em homenagem à antiga Igreja da Sé, projeto
do arquiteto Assis Reis, numa nova perspectiva de Belvedere. Então, aí, olha, esse é o busto de Dom Pedro Fernando Sardinha, né? O espaço é dono de uma das vistas mais bonitas da cidade, especialmente ao pôr do sol. Volta e meia, o cartão postal cedia eventos com shows e festas eletrônicas. Olha, Dom Pedro Fernando Sardinha. Esse aí ele foi devorado pelos índios, né? O público agradece, afinal, além de curtir a festa, é possível apreciar uma belíssima visita. No século XVII, a igreja serviu como fortaleza contra os invasores holandeses. Em 1808, sediou o Tedel em homenagem à chegada do rei D. João VI e da comitiva real a Salvador. A igreja teve sua condição de ser perdida para a Igreja do Salvador em 1765, mas sua importância histórica continuou até seus últimos dias. A mesma reforma que trouxe crítica à destruição do patrimônio histórico, demolição da Catedral da Sé, representada pela cruz caída, destruiu o desenho feito em pedras portuguesas que havia no calçamento, substituindo a esse piso por granito. Além disso, segue-se umas escavações arqueológicas, foi aquela que eu mostrei ali para vocês, das fundações da velha Sé, a qual resultou na criação de 4 sítios arqueológicos cujos resgate de objetos e ossos vinha sendo conduzido por uma equipe do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. Eu tinha dito para vocês que a Praça da Sé ela não era assim uma área só para pedestre, isso há não muito tempo. Em 1960, quando era a principal terminal de ônibus da cidade. Tem aí é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, uma estátua. A fonte, tem uma fonte, vocês vão ver logo ali na frente, porque logo após a Praça da Sé, nós vamos para o Terreiro de Jesus, que é onde tem a primeira faculdade de medicina do Brasil. Aí é a estátua de Zumbi dos Palmares. A fonte, que fica logo aí depois, a fonte foi inaugurada em 2002, fabricada pela empresa espanhola GESA, movimentada por computador, com 60 jatos de água e focos de luz com 60 cores. É a mais sofisticada desse gênero no Brasil. Olha, movimento de turista nessa região histórica de Salvador. O antigo templo da Sé, primacial do Brasil, situado na Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador, foi demolido em 1933, num ato infeliz do impulso modernista. Atualmente, a Catedral Basílica Primacial de São Salvador é a antiga igreja dos jesuítas do século XIX. Infelizmente, ela estava em reforma quando eu fiz essa filmagem, então vocês vão ver lá no terreiro, mas não dá para ver a parte de dentro. Aí é a fonte luminosa que eu falei. Então, a primeira catedral do Brasil foi criada em 1552 e funcionou provisoriamente na antiga Igreja da Ajuda até 1553, quando uma nova igreja começou a ser construída para receber o primeiro bispo do Brasil.
A Igreja da Ajuda fica ali, olha, tem a Praça Tomé de Souza, eu falei da Rua Chile, fica atrás da Rua Chile. Olha a fonte luminosa. Né? O novo templo, construído com vista para o mar, passou por diversas reformas e ampliações. Em meados do século XVIII, atingiu seu estágio mais suntuoso, época em que foi considerada o mais grandioso templo da América do Sul. Infelizmente, não resistiu ao tempo e ao descaso de políticos com o patrimônio histórico. No fim do século XVIII, já não possuía as duas torres. Em 1933, a catedral foi totalmente demolida para dar espaço à circulação de bondes de uma empresa inglesa, apesar de muitos protestos da parte da população. O local hoje é parte da Praça da Sé. Aí vocês estão vendo já algumas. Eu já estou no final da Praça da Sé, já me dirigindo para o terreiro. O Instituto Feminino da Bahia abriga parte de uma das capelas barrocas da Sé. Então, esse prédio aí, há um tempo funcionou a Companhia de Energia Elétrica da Bahia. Ao lado tinha um famoso cinema Excelsior. Essa era uma área bem movimentada, porque, como eu disse, ela antes de ser assim toda pavimentada, toda para ser uma área de pedestre, ela era o maior terminal de ônibus de Salvador. Quer dizer, ônibus daqui, de dentro da cidade. Então, aí, ó, vocês têm uma vista da Praça da Sé. Depois nós vamos ver a parte do terreiro e o Pelourinho. Né? Essa área aí, ali ao lado desse prédio, descendo, tem um outro funicular, que é o plano inclinado de Salvador, que liga também a Cidade Alta à Cidade Baixa. Como eu disse, você vai ter outro, olha aí, olha nessa parte aí. Você entrando aí nesta rua, você tem. Aí já estamos no terreiro de Jesus, né? Então, o terreiro de Jesus é uma das áreas mais antigas de Salvador. Abriga um grande número de prédios históricos, como a Catedral Basílica, construída pelos jesuítas no século XVII. Ali, a catedral, aquela está lá no fundo, com aquelas duas torres, certo? A Faculdade de Medicina, a primeira do Brasil, as igrejas de São Domingo, Gusmão, e de São Pedro dos Clérigos. Então, aqui, a parte do Natal, toda, e São João, toda é realizado nesta parte de Salvador, no centro histórico, né, pegando o Pelourinho, o Terreiro de Jesus. Aqui próximo, esse prédio rosa aí que vocês vão ver, é a Faculdade de Medicina, que foi a primeira do Brasil. Hoje não funciona mais neste local. Funciona lá no Vale do Canela. Então, olha, é um prédio muito bonito, muito bonito. Ainda tem um salão nobre, que aí se realiza até alguns eventos com os médicos. Aí foi o que eu falei da catedral, que ela se encontrava em reforma, né? E geralmente são bem demoradas nesse período quando eu fiz essa filmagem agora em fevereiro. O chafariz do Terreiro de Jesus
é encimado por uma escultura da deusa Ceres. Nós vamos ver aí também. O chafariz está cercado por igrejas fundadas no século XVI e XVII, e de frente para o antigo colégio dos jesuítas, fundado por Manuel da Nóbrega. A Catedral Basílica, aquela lá do fundo, é a igreja de São Francisco. Aqui, olha, é que esse coqueiro está bem na frente, é o chafariz, né? Então, aí tem apresentações de capoeira nessa área, certo? A Catedral Basílica Primacial de Salvador da Bahia está instalada no mais grandioso templo construído pelos jesuítas no Brasil. A Catedral de São Salvador foi a primeira do Brasil, fundada em 1552. Funcionou inicialmente, como eu falei, na Igreja da Ajuda. Em 1553, o templo próprio da Sé Primacial começou a ser construído em um local na atual Praça da Sé, mas foi demolido, como eu falei, vocês viram lá aquelas ruínas, em 1933. A catedral atual, essa que está aí em reforma, era a antiga igreja do Colégio da Bahia, como esse templo era mais conhecido até a expulsão dos jesuítas, em 1759, o lindo prédio da primeira faculdade de medicina. O templo foi confiscado pela coroa e ficou desocupado até 1765. O templo primitivo do Colégio da Bahia foi construído no século XVI. A pedra fundamental do templo atual foi colocada em 1656 e a igreja foi oficialmente inaugurada em 1672. Em 1765, o rei de Portugal ofereceu o templo do colégio ao arcebispo da Bahia para celebrar os ofícios divinos até que o templo da Sé, que apresentava problemas estruturais, fosse restaurado. A fachada, não dá para ver porque está ali encoberta, é toda em pedra de lhós importada de Portugal. Nos nichos sobre as portas estão as imagens de 3 santos jesuítas: Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e São Francisco de Borja. Abriga peças do mobiliário do século XVI, ao grande chafariz, a faculdade. Um dos pátios do antigo desculpe. Um dos pátios do antigo colégio foi destruído pelo fogo em 1801. Em 1808, foi instalado o Real Hospital na ala que restara. Novo incêndio, em 1905, consumiu o edifício que foi reerguido em estilo eclético para abrigar a Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira do país, fundada em 1808. O conjunto arquitetônico foi tombado desde 1938, hoje está na lista do IFAM. Em 1808, ao chegar em Salvador, vindo de Portugal, o príncipe regente D. João terminou a proibição de cursos superiores no Brasil para a formação de profissionais liberais e criou a Escola de Cirurgia da Bahia em 18 de fevereiro daquele ano. Recebeu o nome de Faculdade de Medicina da Bahia em 1832. As instalações da faculdade eram parte do Colégio dos Jesuítas no Terreiro de Jesus, fundada em 1553, o que foi a primeira instituição do Brasil a ministrar um curso de nível superior, no caso, formação de sacerdotes.
O Colégio de Salvador da Bahia foi fundado, este daí que vocês estão vendo, esse rosinha, foi fundado pelo padre Manuel da Nóbrega em 1553. Nele estudaram Antônio Vieira, Frei Vicente de Salvador, Gregório de Matos e outros, lá no fundo da igreja de São Francisco. Olha. Em 1808, funcionava no local o Hospital Real Militar da Bahia, que foi adaptado para abrigar o ensino de medicina. O local da primeira sala de aula foi definido em 12 de março de 1808. Em 1905, parte das instalações da faculdade foram destruídas por um incêndio. O projeto do novo edifício foi feito pelo engenheiro Teodoro Sampaio e incluía ampliações para abrigar o Laboratório de Medicina Legal, o primeiro do país, transformado em 1911 no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Em 1866, foi criada a Gazeta Médica da Bahia, a primeira revista científica do Brasil especializado em medicina. Então, vamos agora falar um pouquinho da Igreja de São Francisco. Então, aí vocês estão ainda com imagens da Faculdade de Medicina, e aí já aparece a Igreja de São Francisco e o Cruzeiro, que eu vou falar agora. Então, uma cruz em frente à Igreja de São Francisco, que é essa aí, no Centro Histórico de Salvador, é um elemento típico da participação urbana dos franciscanos. O Largo do Cruzeiro une-se ao Terreiro de Jesus, que é o que nós estávamos vendo agora, formando um importante conjunto arquitetônico e histórico de Salvador. A igreja tem fama internacional por sua arquitetura, pela riqueza do seu interior e pelos detalhes de decoração em estilo barroco. Ela tem muito ouro, é linda a igreja por dentro. É um ponto também que não pode faltar na visita de qualquer pessoa que venha conhecer Salvador. O convento de São Francisco, em Salvador, foi fundado em 1587. A igreja atual, que é esta aí, começou a ser construída em 1708, com seu deslumbrante interior em talha dourada. Situa-se em um local histórico tombado pelo IFAM. Ali ao lado você tem as ordens terceiras. A Ordem Terceira Franciscana chegou ao Brasil em 1555 e 1557. As Ordens Terceira eram confrarias católicas de homens brancos, leigos, não eram padres. Seus integrantes não possuíam papel específico na hierarquia católica, mas tinham grande prestígio e importância na construção de templos e nos eventos religiosos ou sociais em geral. Essas instituições estavam vinculadas às ordens do clero regular. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, com sua fachada esculpida em pedra, em estilo barroco, situa-se ao lado da Igreja de São Francisco. Agora nós vamos ter várias imagens do Pelourinho. Então, o Pelourinho é um dos locais mais visitados em Salvador. É o verdadeiro centro histórico de Salvador. A gente chega nesse lugar, fica assim imaginando como é que era antigamente, entendeu? Então, você era um... Primeiro, o que é o nome Pelourinho? Pelourinho era um instrumento de punição legal
utilizada pelos portugueses em todas as cidades do Brasil. Era um poste de madeira ou de pedra com argolas de ferro erguidas em praça pública, onde os infratores da lei eram amarrados e chicoteados. O Pelourinho de Salvador foi instalado no século XVI, com a fundação da cidade. Inicialmente localizava-se na Praça Municipal, naquela praça que nós começamos o vídeo, que é a Praça Tomé de Souza. Foi transferido depois para o Terreiro de Jesus, onde nós vimos que tem a catedral, que tem a Faculdade de Medicina, aquela linda fonte, né? E com o protesto dos jesuítas, que é bem ali onde os jesuítas estavam, né? Foi transferido para um local após as portas de São Bento. Em Salvador, Salvador era uma cidade murada. Ela tinha as cercas, que era uma maneira até de uma proteção. Tinha ali perto da Praça Castro Alves, depois eu vou mostrar uns vídeos sobre Salvador atualmente, né? E tinha outras portas aí no Pelourinho. Na medida que foi crescendo, essas portas foram, a cidade foi crescendo para fora dessas muralhas. Tanto que eu tenho um vídeo que eu falo de Santo Antônio além do Carmo. Então, as portas do Carmo então, ficavam fora das portas do Carmo, né? Então, em 1807, foi instalado no atual Largo do Pelourinho, até que esse tipo de punição fosse extinto, cerca de 30 anos depois. Um dos principais pontos turísticos de Salvador e patrimônio histórico da humanidade, o Pelourinho deslumbra os visitantes. Desculpe um pigarro. A arquitetura, os casarões, as cores servem de atrativo à visitação e também de moradores. Contudo, muitos desconhecem o real significado e a história do lugar que nasceu como espaço de castigo dos escravos. O Pelourinho compõe-se de ruas estreitas, como vocês estão vendo aí, ó, de ruas estreitas, enladeiradas, com calçamentos em paralelepípedo. Então, quando vocês forem visitar, procurem ir de tênis, de sapatilha, porque o piso é bem difícil e é também escorregadio. Aí ó, vocês vão encontrar atualmente várias praças que têm apresentação de shows, sabe? Situado no coração do centro histórico da cidade, é um grande shopping ao ar livre, pois oferece inúmeras atrações artísticas e musicais. Aí mesmo é uma praça, onde tem várias apresentações. Há uma concentração de bares, de restaurantes, de boutiques, de museus, teatros, igrejas e outros monumentos de grande valor histórico. Agora é um Pelourinho revivido e colorido, repleto de atividades culturais e eventos, especialmente o Pelourinho à noite. Há também as práticas do grupo Olodum, que é famoso não só na Bahia, no Brasil, como todo mundo. Cada domingo e a terça-feira, terça do Olodum. Os filhos de Gandhi também têm prática lá nos meses que antecedem o carnaval. No Pelourinho estão sede de várias organizações, como a Casa de Jorge Amado, o Grupo Gay da Bahia, o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, que é o IPAC.
Era um bairro eminentemente residencial, onde se concentravam as melhores moradias até o início do século XX e como centro comercial e administrativo. A partir dos anos 1950, o Pelourinho sofreu um processo de degradação com a modernização da cidade e a transferência de atividades econômicas para outras regiões da capital baiana, o que transformou aquela região do centro histórico, infelizmente, em uma zona de prostituição e marginalidade, mas tornando-se moradia popular e palco da cultura negra da cidade. Esta mudança demográfica, que transformou o Pelourinho em um bairro negro ao decorrer do século XX, deu origem aos grupos culturais e comunitários sediados no bairro que se transformaram nos anos de 80 e 90 em atores políticos importantes à redemocratização brasileira. Somente a partir do século dos anos 1980, com o reconhecimento do casario como patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e dos anos de 1990, com a revitalização da região e remoção da maioria dos moradores, é que o Pelourinho transformou-se no que é hoje, um centro de cultura pública, onde o Estado baiano apoia a cultivação dos símbolos populares e étnicos. Nas últimas décadas, o Pelourinho passou a atrair artistas de todos os gêneros, cinema, música, pintura, tornando um importante centro cultural de Salvador. Nós vamos encontrar ali abaixo, bem na praça, vocês vão encontrar a fundação da casa de Jorge Amado. É imponente e bela, centro das histórias do autor baiano. A Praça do Pelourinho abriga uma instituição sem fins lucrativos. Alta com suas fachadas azuis e janelas arqueadas, tem um mirante de onda. Um mirante de onde se pode ver as ladeiras centenárias. Lá encontra-se o acervo literário de Jorge Amado, organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas, que também é responsável pela coleta e tratamento de documentação escrita, periódicos, fotografias, vídeos e o material em suporte informatizado. Mas o sonho do escritor sempre foi manter uma casa de letras e uma oficina de palavras que hoje tem função social no preparo de novos escritores. A casa conta também com uma divisão de eventos responsável pela realização de cursos, seminários, oficina, ciclo de conferências, palestras, lançamento de livros, discos e exposições, e um serviço de difusão cultural responsável pela promoção e divulgação das atividades e produção editorial. O Café Teatro Zélia Gattai, ponto de encontro de turistas intelectuais, oferece uma vasta programação cultural com peças teatrais e projetos musicais. Há também uma loja onde são vendidos artigos culturais. Se vocês gostaram dessas informações, vocês dão um like, vocês se inscrevem no canal, certo? Eu não sou nenhuma historiadora, procurei somente dar uma noção do que eu sei da parte histórica da cidade do Salvador, que muito me encanta, que é esse centro histórico. Então, se gostaram, como eu disse, dão um like, compartilham, se inscrevem no canal e eu vou deixar
vocês com. Vou colocar um fundo musical e deixar vocês tendo um pouco dessa história, vendo um pouco desse centro histórico de Salvador, que é tão procurado e apreciado pelos turistas. Muito obrigado e até o próximo Vida.